E se eu te dissesse que a mente humana mente para si mesma todos os dias? E o mais assustador é que, na maioria das vezes, ela faz isso para sobreviver. Nós gostamos de acreditar que somos racionais, que enxergamos a realidade como ela realmente é, que tomamos decisões conscientes e que conhecemos a nós mesmos. Mas a verdade é que a mente humana altera memórias, esconde emoções, cria justificativas, distorce fatos e inventa narrativas inteiras para evitar dor psicológica. Isso tem um nome: auto-engano, um mecanismo silencioso capaz de transformar mentiras em conforto emocional. O auto-engano não acontece apenas em momentos extremos. Ele aparece em pequenas situações do dia a dia. Quando alguém diz que está feliz, mas não consegue dormir. Quando uma pessoa insiste em uma relação claramente destrutiva. Quando alguém percebe que está sendo usado, mas continua fingindo que não vê. Porque admitir certas verdades pode ser emocionalmente insuportável. A mente humana possui uma necessidade quase obsessiva de proteger a própria identidade. E quando a realidade ameaça destruir essa identidade, o cérebro reage, não com lógica, mas com mecanismos de defesa. Uma pessoa que se considera forte terá dificuldade em admitir que está emocionalmente destruída. Uma pessoa que acredita estar em um relacionamento perfeito ignora sinais óbvios de manipulação. Uma pessoa orgulhosa culpa o mundo inteiro antes de admitir os próprios erros, porque aceitar a verdade às vezes significa destruir a imagem que criamos sobre nós mesmos. E poucas coisas assustam mais a mente humana do que perder a própria identidade. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem em negação. Elas percebem os sinais, elas sentem o desconforto, elas sabem que algo está errado, mas continuam, porque enxergar a verdade exige mudança, e mudança exige dor. Pense em quantas vezes alguém insistiu em algo que claramente fazia mal. Relações tóxicas, vícios, amizades destrutivas, empregos que destroem mentalmente, padrões repetitivos de sofrimento. Na maioria das vezes, a pessoa sabe, ela só não suporta admitir. A mente humana prefere uma mentira confortável do que uma verdade capaz de desmontar tudo. E o mais perturbador é que o auto-engano pode durar anos. Anos vivendo uma personagem, anos fingindo felicidade, anos escondendo frustrações, anos acreditando em versões distorcidas da realidade, até que algo quebra, porque a verdade reprimida não desaparece, ela se acumula, em silêncio. Muitas vezes o corpo percebe antes da mente: ansiedade constante, cansaço emocional, irritação, vazio, falta de sentido. Crises silenciosas durante a madrugada. O corpo começa a demonstrar aquilo que a mente tenta esconder. E existe algo ainda mais assustador. O auto-engano não é apenas individual. Sociedades inteiras vivem dele. As pessoas fingem felicidade nas redes sociais, fingem sucesso, fingem equilíbrio emocional, fingem controle. Porque vivemos em um mundo onde parecer bem se tornou mais importante do que realmente estar bem. E aos poucos, a linha entre realidade e personagem começa a desaparecer. Talvez por isso tantas pessoas sintam um vazio inexplicável. Elas passaram tanto tempo tentando sustentar versões irreais de si mesmas, que esqueceram quem realmente são. O auto-engano funciona como uma anestesia. No início protege, mas com o tempo desconecta a pessoa da própria realidade. E quanto mais alguém mente para si mesmo, mais difícil se torna voltar. Porque admitir a verdade significaria reconhecer perdas. Tempo perdido, escolhas erradas, pessoas erradas, anos investidos em ilusões. Então a mente faz algo impressionante. Ela cria justificativas. Ele vai mudar. Ela me ama do jeito dela. Eu consigo parar quando quiser. Não está tão ruim assim. Eu estou bem.
Mas muitas dessas frases não são conclusões racionais, são mecanismos de sobrevivência emocional. O cérebro humano possui dificuldade em aceitar contradições. Por isso ele tenta alinhar emoções e realidade, mesmo que precise distorcer fatos. Imagine alguém que acredita ser amado, mas recebe desprezo constantemente. A verdade geraria sofrimento. Então, a mente cria interpretações alternativas. A pessoa está confusa, ela só está passando por uma fase difícil. No fundo, ela se importa. Porque aceitar rejeição seria emocionalmente devastador. E isso não acontece apenas no amor, acontece em amizades, no trabalho, na família, na relação que temos com nós mesmos. Muitas pessoas passam a vida inteira fugindo da própria verdade. Existe também um detalhe perturbador. O auto-engano aumenta quando o ego é muito forte. Porque quanto maior a necessidade de parecer certo, mais difícil se torna admitir erros. Algumas pessoas preferem destruir relações do que reconhecer que estavam erradas. Preferem viver isoladas do que aceitar vulnerabilidade. Preferem sustentar mentiras do que encarar a própria fragilidade. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem emocionalmente presas. Não porque não enxergam a saída, mas porque enxergar a saída exige abandonar ilusões. A verdade tem um preço psicológico. Ela desmonta certezas, destrói fantasias, rompe expectativas e obriga a reconstruções dolorosas. Mas existe algo que quase ninguém percebe. A mentira confortável também cobra um preço, só que lentamente. Ela rouba identidade, rouba autenticidade, rouba tempo, rouba liberdade emocional e aos poucos a pessoa deixa de viver para apenas manter narrativas. Talvez seja por isso que algumas pessoas sentem medo do silêncio, porque no silêncio não existem distrações e quando não há distrações, a verdade começa a aparecer. A mente humana teme olhar para dentro, porque lá dentro existem perguntas difíceis. Eu realmente sou feliz? Eu amo essa pessoa ou apenas tenho medo de perdê-la? Eu escolhi essa vida ou apenas me acostumei com ela? Quem eu seria sem todas essas máscaras? E talvez a pergunta mais assustadora seja: quantas decisões da minha vida foram baseadas em ilusões que eu criei para sobreviver? O auto-engano não transforma apenas pensamentos, ele altera comportamentos. Uma pessoa que acredita não merecer amor aceita migalhas emocionais. Uma pessoa que acredita precisar sofrer para ser valorizada normaliza a dor. Uma pessoa que teme abandono permanece em relações destrutivas. Porque aquilo que acreditamos molda silenciosamente a forma como vivemos. E o mais perturbador é que muitas pessoas percebem isso tarde demais. Quando já perderam anos, quando já destruíram a própria saúde mental, quando já esqueceram quem realmente eram. Mas existe uma razão pela qual encarar a verdade dói tanto. A verdade exige responsabilidade, porque no momento em que alguém enxerga claramente a própria realidade, ela não consegue mais fingir que não sabe. E é aí que começa o conflito interno. Continuar na mentira confortável ou enfrentar a dor da transformação. Muitas pessoas escolhem continuar mentindo para si mesmas, porque mudar assusta. Recomeçar assusta, perder pessoas assusta, ficar sozinho assusta, admitir fracasso assusta. Mas existe algo ainda mais perigoso: passar a vida inteira vivendo uma realidade falsa, porque no final, a maior prisão psicológica não é criada pelos outros, ela é criada pela própria mente. Talvez a parte mais assustadora da psique humana não seja sua capacidade de manipular outras pessoas, mas sua capacidade de manipular a si mesma. Porque quando alguém acredita na própria mentira, a realidade deixa de importar. E talvez essa seja a forma mais silenciosa de destruição humana.